Seja muito bem-vindo a Ibal. Essa é uma casa de fé, transformação e da presença de Deus. Aqui nós não buscamos só cultos, buscamos uma vida com Deus. A Ibal é uma igreja que existe para formar discípulos maduros, pessoas que crescem na fé, vivem a palavra e refletem Jesus no dia a dia. 2026 é o nosso ano da maturidade, um tempo para sairmos da superficialidade e caminharmos para uma fé firme, profunda e constante. A maturidade não é perfeição, é crescimento. É aprender com Deus, permanecer nele e viver uma vida que produz frutos. Aqui, você não é um visitante, você é parte da família. Caminhamos juntos, aprendemos juntos e crescemos juntos em Cristo Jesus. Que você viva uma fé robusta, uma vida mais alinhada com Deus e uma caminhada rumo à maturidade. Seja bem-vindo a Ibal. Aleluia, graça e paz, família Ibal. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor nessa noite? Que alegria estarmos juntos. O Senhor nos convidou, nos convocou a estarmos em sua presença, não apenas neste lugar, mas aqui também, quando voltarmos para os nossos lares, no nosso trabalho, na nossa casa, seja a presença do Senhor conosco, adiante de nós, em tudo que a gente fizer em nome de Jesus. Nós convidamos nesse momento a igreja a se colocar de joelhos. Nós vamos iniciar esse tempo de celebração coletiva falando com o Senhor, entregando a Ele uma palavra de adoração, de gratidão, celebrando a Ele por esse tempo. Então, em nome de Jesus, se dobre diante dEle, prostre-se diante do Senhor, dobre os seus joelhos. Você que está na sua casa também tem essa liberdade, em nome de Jesus. E vamos entregar esse momento ao Senhor, o nosso Deus. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado, Pai, por esse privilégio de poder render toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti, Pai. Porque Tu és o único digno de todo louvor, de toda adoração, de toda a nossa canção, sabe, Pai? Que o nosso coração esteja, Pai, alinhado ao Teu coração. Que a nossa vida esteja alinhada, Pai, à Tua vida. Então, Pai, que a nossa adoração, ela seja um reflexo, Pai, da nossa vida, Pai. Que a gente possa Te render toda a honra, toda a glória, mas que nossa vida também seja uma vida de adoração a Ti, Pai. Senhor, traz as pessoas bem que estão chegando, Pai. Abençoa, Senhor, a família de cada um que está aqui, Pai. Abençoa a galera que está em casa, o pessoal que está em casa, Pai. É isso que eu Te peço e Te agradeço, Pai. Recebe toda a nossa adoração. Amém. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor, celebrar a Ele. Eu convido você a se colocar de pé com muita alegria. À medida que você for se levantando, vá cumprimentando aí a pessoa que está junto de você, em nome de Jesus. Promova este culto horizontal, aí essa comunhão, essa koinonia, para que a gente possa adorar juntos, estarmos em comunhão, celebrando ao nome do Senhor, declarando que Ele é santo, 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 santo. Ele é 3 vezes santo. Ele é o nosso Deus e nós o adoramos porque Ele é santo para sempre. E nós queremos iniciar esse tempo adorando a santidade do nosso Deus. Será que nós podemos ir juntos, irmãos? Cadê os quantos estão conosco? Glória a Deus. Então vamos adorar o nome de Jesus, declarar que Ele é santo para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome
é sobre todos, e os anjos clamam. Santo, Toda a criação exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome, Senhor, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O teu nome, Senhor, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia! Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Toda a criação exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo, Senhor, o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aplauda aquele que é santo. Nós te exaltamos, Jesus. E os anjos clamam.
hoje e para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás, Senhor. Tu sempre serás santo, santo para sempre. De adorar o nome daquele que é santo. No lugar onde você está, eleve a Ele palavras de adoração. Ah, irmãos, é extraordinário saber que o Deus que é santo ouve a nossa adoração. É extraordinário saber que o Deus que é poderoso é também o nosso Pai. E é muito massa saber que Ele não olha para nós nos nossos infinitos pecados, mas Ele olha para nós pela sua infinita misericórdia. Nas palavras de Isaías, ai de nós, Senhor, que vamos perecendo. Somos homens e mulheres de lábios impuros. Habitamos no meio de impuros lábios e os nossos olhos viram o Senhor. Mas pela Tua santidade, Senhor, nós fomos alcançados. Pela Tua grandeza nós fomos comprados. Pelo Teu amor nós fomos resgatados. Pela Tua bondade nós fomos purificados. Pelo Teu sangue nós fomos lavados. Pela morte de Cristo Jesus nós fomos comprados por alto preço. E nesta noite, Senhor, apesar das nossas profundas limitações, a Tua convocação para a Tua igreja é para que a gente se junte ao coro de anjos que declara que Tu és santo, ao coro de 24 anciãos que declara dia e noite a Tua santidade, Senhor. Este é o convite, a convocação do Senhor para este tempo, para a Tua igreja. Por isso, Senhor, nós não queremos estar em estado de apatia, apenas olhando uma celebração acontecer, mas nós queremos fazer parte deste ajuntamento, te adorando e dizendo: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E com a criação nós cantamos louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único que é Rei eternamente. Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Ao Senhor um novo cântico nesta noite. Ao Senhor, aquele que é santo, nós adoramos, nós adoramos. Vamos juntos, igreja do Senhor, cante a Ele. Digno é o Cordeiro que foi morto. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Vamos juntos, um novo cântico. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Será que nós podemos juntos? Diga: Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, Ele há de vir. Com a criação eu canto
dos reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Exalte o seu nome, aleluia.
bendirei o teu nome, Jesus, por tudo que fizeste a mim. Obrigada, Jesus. Nesta noite celebramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Adoramos ao Deus que é vivo, ao único Deus que é vivo. Te adoramos, te bendizemos, entronizamos o teu nome, Jesus, Jesus, te amamos, Jesus. Obrigada, Jesus, porque nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor se deu. O Senhor deu o seu melhor, o Senhor deu o seu filho por amor a mim, foi por amor a nós. E é por isso que nós devemos a cada dia, Senhor, alimentar-nos da tua palavra dia após dia, considerando a tua presença no nosso íntimo, no nosso quarto, no nosso secreto. Ah, Senhor, nos ajuda para que nós possamos continuar a queimar de amor por ti. Não a religiosidade, não, mas ao Senhor damos glória para sempre, cantando ao Senhor para sempre, independente das circunstâncias. Eu louvo a ti e te engrandeço o nome. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Obrigada, Senhor, porque a tua glória nós já podemos ver. Obrigada porque nós estamos reunidos num só lugar, buscando um só propósito: adorar aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome. Continua, Senhor, a receber a adoração que flui dos lábios e do coração da tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo,
pois a tua glória quero Nós te louvamos, Senhor, porque a tua santidade não é apenas para nossa contemplação, mas é um convite da tua parte para que a gente mergulhe mais profundo em ti, Senhor, para que a gente amadureça em ti, Senhor, para que a gente busque águas mais profundas, para que a gente vá para mais perto de ti, para que a gente vá mais fundo na tua palavra, Senhor, para que nós possamos ver a tua glória e
desfrutar, Senhor, de um relacionamento mais íntimo contigo, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu convite, a tua convocação é para nos levar mais perto de ti, Senhor. Não é apenas para nós contemplarmos como se fôssemos apenas observadores da tua santidade, Senhor, mas para sermos cooperadores do teu reino, para te adorarmos em espírito e em verdade. E nós entendemos, Senhor, que para vivermos este relacionamento mais íntimo contigo, nós precisamos, Senhor, purificar o nosso coração, arrepender-nos, Senhor, de nossos maus caminhos, Senhor, das nossas más palavras, Senhor, da nossa vã maneira de viver, Senhor, do nosso pensamento que não coaduna com a tua palavra, Senhor, Senhor, com uma mentalidade carnal, fraca, Senhor, humana, mas, Senhor, como diz a tua palavra, nós queremos, Senhor, nos revestir do teu Espírito, Senhor. E nós queremos, Senhor, não apenas não nos amoldarmos, Senhor, com o curso deste mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então a tua palavra, Senhor, nos garante que nós experimentaremos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, aleluia. É isso que nós queremos viver em ti, Senhor, é isso que nós almejamos viver em ti. Para isso, Senhor, a nossa oração nesta noite é: purifica o nosso coração. Lava-nos, Senhor, com o sangue de Jesus. Purifica, Senhor, a nossa mente, os nossos lábios. Assim como o teu servo foi purificado no passado, purifica-nos, Senhor, e nós declaramos a nossa forma de andar, Senhor, a nossa forma de pensar. Senhor, nós não queremos ser apenas um em meio a tantos, Senhor. Nós não queremos, Senhor, estar no meio de multidões apenas, mas nós queremos mergulhar como nós acabamos de cantar. Nós queremos, Senhor, ir mais fundo. Nós queremos a tua essência em nosso coração. Nós queremos carregar a tua presença onde quer que nós fomos, e nós queremos exalar o bom cheiro da tua presença, Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração, a oração que nós te fazemos em nome e por amor de Jesus. E nós te adoramos e nós cantamos a ti dizendo: tem misericórdia de nós, Espírito Santo de Deus, para que a gente não apenas contemple a tua santidade, mas, Senhor, sejamos tocados por ela, curados pela tua santidade, para que nós possamos ir mais fundo em ti, Senhor. Aleluia, cantemos, Senhor. Em teu altar quero render o que ninguém sabe, nem ouve, nem vê, o que contamina o meu coração. Confesso a ti e te peço perdão. Por tantas vezes eu resisti a planos armados para me fazer cair, mas fracassei quando construí muralhas que só me afastaram de ti. Diga pra ele: rendo aos teus pés. Eu rendo aos teus pés, lanço em teu altar, ergo a minha voz para declarar: não quero mais andar por onde eu andei, não quero mais pensar do jeito que eu pensei, não quero ser mais um em meio à multidão. Eu quero mergulhar nas águas do teu perdão. Me ajude a ser o que tu queres para mim e a recomeçar mesmo parecendo fim. Pai, eu não quero ter uma vida de aparência, quero tua essência, quero tua essência em mim. É o clamor, Senhor, da tua igreja nessa noite.
pode fazer no Senhor. Aleluia, glória a Deus, a igreja pode sentar. Graça e paz, amados. Aleluia, como é bom louvar a Deus, como é bom estar em sua presença, bendizendo, exaltando o seu santo nome. E nós louvamos ao Senhor porque estamos juntos aqui, prestando nosso culto ao Senhor e bendizendo a Ele, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Como é bom estarmos juntos. E como é bom receber você que está chegando aqui, vindo aqui nos visitar pela primeira vez. E por isso eu gostaria de pedir para você que está aqui presente, nos visitando pela primeira vez, gostaria de, por gentileza, você ficasse de pé aqui no meio, do lado de cá. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, aqui também, glória a Deus, uma família aqui. Glória a Deus, aqui do lado tem alguém que está nos visitando. Glória a Deus, permaneçam de pé, por gentileza, aleluia, do lado de cá também tem uma família, aleluia, como é bom receber vocês aqui, o Ministério Acolher está indo até vocês, está dando um abraço, falando com vocês, no final do culto vocês poderão estar ali, recebendo também orientações e uma palavra abençoada sobre a nossa igreja. Queremos dizer para você que se você ainda não tem uma igreja para congregar, você encontrou um lugar para estar louvando a Deus junto conosco. Se você já tem, leve um abraço carinhoso do nosso pastor Marcos e de toda a igreja para o seu pastor e para a sua igreja. E como nós sempre fazemos, nós temos 2 mensagens para você, dizendo que é muito bom ter você aqui conosco, mas dizendo também que aqui é um lugar para você ser. A igreja vai repetir comigo e vai dizer, vamos dizer todos juntos, aqui é um lugar para você ser, aleluia, e também dizer que nós somos uma família para, aleluia, então sinta-se muito bem-vindo, obrigado, podem sentar. Você também que está em casa, é um prazer ter você conosco, cultuando ao Senhor junto com a gente, e que você possa estar aqui conosco e nós possamos glorificar o Senhor em todo o tempo. Amém, queridos? Queridos, eu quero compartilhar com você, nesse momento muito especial, um trecho que a palavra de Deus nos fala sobre algo muito importante sobre as nossas vidas, que se encontra lá em Êxodo 19:5, que será projetado aqui, e gostaria que você acompanhasse, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? Amados, o princípio da aliança que nós temos com o Senhor quando Ele estabeleceu conosco é algo que é um privilégio para cada um de nós. Assim como eu e você que somos casados, andamos com uma aliança e fazemos aqui a representação e a certeza de que nós assumimos um compromisso com alguém, com a nossa esposa, com o esposo, mostrando não só para as pessoas, como também trazendo sobre nós essa responsabilidade, esse compromisso, essa certeza de que nós pertencemos a alguém. Nós um dia assumimos essa aliança ali no altar, e por isso que nós fazemos questão e temos o prazer de andar com essa aliança, para que, em primeiro lugar, nós possamos perceber e possamos mostrar para todos que nós temos um compromisso. Assim mesmo o Senhor estabeleceu uma aliança conosco, e Ele tem prazer de falar em sua palavra, que Ele é quem cuida de nós, é Ele quem nos amou primeiro, é Ele quem tomou a decisão de ali na cruz do Calvário, mandar o seu Filho para morrer por mim, por você, e estabelecer uma nova aliança, uma aliança de reconciliação, uma aliança de comprometimento. E nós estamos diante de Deus, assumindo esse compromisso. O princípio de dizimar e ofertar
está inserido nesse pacto, nessa aliança, que não só é uma questão de termos essa convicção de aliança, mas também de honra e fidelidade. Quando nós nos comprometermos em honrar ao Senhor, em sermos fiéis a Ele, nós estamos colocando e falando para Ele, dizendo: Senhor, independente de qualquer coisa, eu serei fiel a Ti, porque eu tenho uma aliança contigo. Ao Senhor, no momento da ceia com os discípulos, Ele falou que ali Ele estava fazendo aquele cerimonial em menção à sua nova aliança com os homens. E porque nós temos essa aliança com o Senhor, amados, nós devemos honrá-lo, nós devemos ser fiéis. E a fidelidade implica em nós apresentarmos a nossa vida ao Senhor e dizermos: Senhor, eu serei fiel a Ti em todo o tempo. E louvar a Deus e agradecer ao Senhor e bendizer a Ele com os dízimos e com as ofertas, isso é algo que não é uma obrigação, é muito mais do que isso. É prazer, é alegria, é gratidão. Tenho certeza de que você casou porque você foi atraído pelo amor. E você se mantém casado porque você mantém essa chama do amor dentro de você, pelo seu esposo, pela sua esposa. E essa aliança que nós fizemos com o Senhor, nós devemos também ter uma chama acesa dentro de nós e dizer: Senhor, eu te honrarei, eu serei fiel. E não somente em estar na igreja, em fazer parte de um ministério, em fazer algo que traga uma relevância dentro ou fora da igreja, mas acima de tudo e particularmente individualmente, eu com o Senhor, de mim para Ele, honrar, agradecer e ser fiel. Não adianta se eu me apresento diante do Senhor com muitas outras coisas, mas coloco condições para ser fiel a Ele nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Vivo condicionando muitas coisas, vivo dando ouvidos a pessoas que chegam para mim e digam: não precisa, isso é antigo, isso é assim, é daquele jeito. E às vezes a gente ouve essas vozes e perde a condição de honra e fidelidade a Deus. Por isso eu quero convidar você para hoje, nesse instante, nós nos apresentarmos diante do Senhor com honra, gratidão e fidelidade. E saber que o Senhor, Ele coloca diante de mim e de você essa oportunidade para sermos fiéis a Ele. Não que Ele precise do meu ou do seu recurso, mas Ele coloca essa condição de fidelidade nossa para com Ele, assim como a gente vê em muitos versículos, em muitos trechos na palavra. Então eu quero convidar você a juntos nós orarmos e apresentarmos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Queremos te louvar, te agradecer porque o Senhor é bom. Queremos te agradecer, ó Deus, porque em nenhum momento o Senhor tem nos deixado sós. Obrigado, ó Deus, pela tua providência sempre. Senhor, que nós venhamos colocar em nosso coração, como desejo e como prática em nossas vidas, a nossa gratidão a Ti, o nosso reconhecimento, honrando essa aliança que o Senhor fez conosco. Porque assim como diz a Tua palavra, Tu és o Senhor de toda a terra, e nada falta ao Senhor, e nada o Senhor deixará faltar a cada um de nós, daquilo que nós necessitamos. Por isso apresentamos as nossas vidas diante de Ti, ó Deus, consagrando os dízimos e as ofertas, crendo que o Senhor estará recebendo, ó Deus, cada sacrifício dos Teus filhos apresentados aqui no Teu altar. Nós Te louvamos,
consagramos a Ti, Te bendizemos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos louvar a Deus com os dízimos e as ofertas. Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, as vozes cantam. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
festa de alegria, também de palavra, a palavra do Senhor. Louvamos, exaltamos, adoramos. E assim eu espero que todos vocês tenham vindo para cá com um grande objetivo: celebrar. Celebrar uns com os outros, celebrar diante do Pai. Que ninguém tenha vindo assistir ou apenas por um convite qualquer. Ainda que tenha acontecido isso, nesta noite seja uma noite de celebração. Faça o favor de entregar um culto ao Senhor e clamando a Ele, conforme aquela canção da letra Essência, para você fazer assim uma varredura na alma e colocar diante do Senhor. Queridos, o nosso coração ele arde por missões, porque foi para isso que o Senhor chamou. O Senhor, primeiramente, Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Logo, você sabe que muita gente não irá ao Senhor, porque muita gente está feliz com a vida que está levando. Muita gente está se sentindo, dizendo assim, está ótimo. Alguém chega até a dizer a frase, se melhorar, estraga. Outros falam assim, está tão bom que não tenho nada mais a pedir. Só que o Senhor disse assim, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado. Logo, uma boa parcela da humanidade não vai até o Senhor, porque não se acha cansado, não se acha fadigado, e por estar feliz com a vida que está levando, apenas desfruta das bênçãos, do ar que Deus dá, da água, da comida, talvez das grifes e outras coisas. Mas aqueles que ouviram e se inclinaram no vinde, depois que o Senhor trata, Ele também dirá, ide. Você também é chamado para ir. O Senhor, Ele disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações. Eu estava lendo alguns relatos. Hoje de manhã, o pastor Andrés, ele passou para mim uma historiazinha muito real e também difícil, de um missionário do passado chamado Alexander Ogorodnikov, que era um camarada russo. Nos anos 70, ele, por conta da fé, ele tinha criado um pequeno seminário para ensinar a palavra de Deus. E no tempo do comunismo, ele foi preso e levado para a região da Sibéria. E ali o Alexander passou cerca de 8 anos naquele lugar. Como todos os cristãos que eram levados nessas condições terríveis, condições extremas de frio, e não somente isso, tinha uma dieta chamada dieta da morte, que era uma colher de sopinha por dia. Era normal que a maioria morresse, era normal. E uma vez o Alexander, ele foi lançado numa saleta pequena, a propósito, e para piorar o negócio, os soldados vieram e quebraram o vidro daquele local. Então ficou insuportável. E ali, de manhãzinha, os soldados viriam para pegar o corpo, porque a pessoa era congelada mesmo. Temperaturas extremas, menos 15, 20, 35 graus negativo. Não tinha roupa que pudesse aquecer, especialmente o frio cortante. E ele, então, orando ao Senhor, ele clamando a Deus e disse, Senhor, o Senhor me esqueceu de vez. Depois de te servir, então aqui é o meu fim. Será que o Senhor poderia ouvir a minha oração? Porque o Alexander, ele sempre orava silenciosamente no coração. E nesse dia ele não aguentou a dor e então ele balbuciava, ele falava a respeito do grande sofrimento que ele estava passando. Algumas pessoas já oravam pelo Alexander, ele, especialmente as missões Portas Abertas, orava pela vida dele. E num outro país, no leste europeu, um grupo, uma família acordou de madrugada, impulsionado pelo poder do Espírito Santo, dizendo assim, aquela pessoa que nós soubemos, nós precisamos orar por ele agora. E eles começaram, aquela família se reuniu de madrugada e começou a orar, deram as mãos e orando ao Senhor. E orando pelo Alexander, que o Senhor tivesse misericórdia onde quer que ele estivesse.
E ele mesmo conta essa história de que, apesar de um frio extremo, ele sentiu como se pessoas tivessem entrado na sala dele, naquele quadro, e tivessem abraçado ele. E ele começou a sentir um calor, e o corpo dele foi aquecendo. E ele foi aquecendo, e ele então passou aquele frio, e ele passou como se tivesse um cobertor agarrado com ele. E ali passou a noite inteira. De manhã, os guardas abriram a porta para levar o corpo. E o Alexander estava melhor do que todos. E eles não entenderam. E ele depois, mais tarde, foi liberto, e ele contou esse testemunho pelo mundo inteiro. Né? E aí eu lembrei de uma coisa, né? Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de pedir oração. Eu só oro silenciosamente para o diabo não ouvir. Já ouviu essa, não? Para o diabo não ouvir. Então eu quero ficar silenciosamente. E aí a palavra de Deus não manda você ficar orando desse jeito, manda você pedir a oração. Clamar a Deus pedindo a oração. E nós precisamos aprender isso. Nesses dias teremos um histórico aqui de um grande milagre que Deus fez recentemente, uma moça aqui da igreja. Estou esperando mais uns dias para a gente acertar para ela vir aqui. E como o Senhor fez, quando tudo não tinha mais jeito. E quando não tem jeito, tem jeito. Então nós precisamos preparar as pessoas. Deixa eu só dar alguns dados aqui chocantes para vocês. Mais de 7 mil povos não alcançados pelo mundo. Mais de 4 bilhões de pessoas. Hoje de manhã eu subestimei. Mas são mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. 90% das pessoas entre os povos não alcançados, eu falei daquela janela 1040, 90% dessas pessoas estão entre os povos não alcançados, nunca foram evangelizados e nunca encontraram um cristão. 90% desses 4 bilhões. 90% estão em situação de pobreza. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão localizados nos países onde há restrições de moderadas a severas ao trabalho missionário. As religiões predominantes entre os não alcançados são o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Além de uma boa parcela da população se considerar ateia. Existe pelo menos 2.000 línguas que não têm nenhuma porção da palavra de Deus. A maioria desses povos está localizada geograficamente nessa janela 1040, que pega o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia, em regiões de difícil acesso. Tem 70 milhões de surdos que compõem ainda esses povos não alcançados. Portanto, queridos, há muita coisa a ser feita para completar a missão. É por isso que eu estou falando, se a gente veio aqui nessa noite assistir, a gente está perdendo tempo. Nós somos chamados para poder ir além. Hudson Taylor, que foi um missionário pioneiro entre os chineses, no meados do século XVIII, ele deixou um grande legado. Certa vez ele disse, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida, conforme está lá em Mateus 28, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos chamados a isso. E se você tem o Espírito Santo, se você é cristão, por favor, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Eu estou pedindo, por favor, mas o Espírito Santo está exigindo, pregue a palavra de Deus. Porque se você não pregar a palavra de Deus, muitos morrerão. Então, invista em missões, se disponha a se preparar mais, a poder crescer mais. Vamos orar de novo, para que você entenda a mensagem dessa noite. Essa foi a mensagem, foi a oração que Paulo fez para que o Senhor abrisse a mente daqueles que ouviam a palavra, os Colossenses, Filipenses. Ele dizia assim, para que a palavra do Senhor entre. Então você nessa noite precisa deixar a palavra de Deus entrar. Você que veio aqui apenas como um convidado, um visitante, o ideal é que você saia daqui uma pessoa melhor do que chegou. Você que veio aqui já participou de centenas ou milhares de cultos aqui em outros lugares, mas que você possa sair mais robustecido.
que você se levante como intercessor nessa noite, para daqui para frente você ver a glória do Senhor descendo sobre a sua vida. Então curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor. Ao Senhor toda a honra, glória, louvor e adoração. Ó Deus, que nessa noite o Teu povo possa inclinar a cabeça e se curvar diante de Ti. Ó Deus, que haja a verdadeira essência, a essência do Pai em nós. Haja uma vida curada, tratada. Senhor, nessa noite seja noite de cura, cura da alma, libertação de pecados, mudança de atitude, também cura na parte física do corpo. Não tem nada impossível para o Senhor. Ó Deus, derrama dons da graça, dons espirituais, fortalece o Teu povo. Ó Senhor, ajuda para que os talentos que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja não sejam enterrados, mas sejam, Senhor, para a Tua glória. Bendito seja o Teu nome. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos a cartinha de João, o Evangelho de João, é maravilhoso, porque todos os evangelhos falam do nascimento de Jesus, fala de seus pais, mas o Evangelho de João deu uma outra conotação. Ele não quis mais repetir nenhuma das outras estruturas. Há realmente uma leitura nessa história de que o evangelho mais antigo é o de Marcos, e ele serviu de base para que os outros evangelhos sinóticos fossem escritos. Portanto, Mateus e Lucas. Mas João, ele se destaca de todos os 4 evangelhos, porque João, o foco dele é mostrar que Jesus Cristo é Deus. O objetivo de João foi mostrar que aquele menino, aquele cordeiro, ele tirou a parte lá do nascimento e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo o esforço de João no Evangelho é mostrar que Jesus é eterno, que embora ele seja substancialmente como Pai, a sua essência, mas com um desígnio diferente, que ele realmente foi o Verbo encarnado no útero de Maria, e que ele veio para salvar. Paulo chega a dizer que Jesus foi reduzido pelo seu tamanho, pela sua deidade, a forma de homem, para que pudesse caminhar entre nós e pagar o preço sobre nós. E aqui a grande diferença, porque as religiões, como dizia um antigo pastor que já partiu, ele dizia assim: todas elas são boas, mas só tem, de fato, uma religião, que é aquela que olha e dá toda a deidade, todo o poder a Jesus. Ele que deu a vida por nós, para que nossos pecados pudessem ser cancelados e nós fôssemos purificados no sangue dele. Então essa doutrina, ela é estranha a todas as outras doutrinas de fé em qualquer coisa. É a doutrina do sangue de Jesus purificando pecadores no mundo espiritual. Você fala assim: como isso? Por exemplo, Abraão é o nosso pai na fé, mas ele não é o pai genético, e nós somos filhos de Abraão por fé. Então nós somos purificados em Jesus por fé, pelo sangue dele. E uma vez que fomos lavados no sangue do Cordeiro, agora nós somos chamados para poder ir e dar frutos como purificados dos nossos pecados. O Senhor é o Deus restaurador. Os pecadores caídos, o Senhor, ele traz a correção, e a correção dele é reerguer esse pecador, restaurar este pecador e dizer de novo que ele está pronto para prosseguir a jornada. Pecadores caídos que são levantados e restaurados, e o Senhor dizer: vá e dê fruto. É exatamente isso. Então João é maravilhoso. Quando você lê João, por exemplo, alguns capítulos só,
Jesus se apresenta como ganhador de almas em João 4, né? Ali a mulher do poço, naquela hora de meio-dia, ele vai lá e fala: olha mulher, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais. Então ele ganha aquela mulher, e aquela mulher ganha praticamente muita gente lá em Samaria. Jesus em João é aquele que se importa, como no capítulo 5, a questão do paralítico, lá em Betesda, que que Jesus está ali, e ele cura aquele paralítico. Aqui em João, no capítulo 7, ele é a água da vida. Especialmente lá nos versículos 37 e 38, diz: no último dia da festa, ele se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba dessa água. Ele é Jesus. No capítulo 8, Jesus, ele é o grande misericordioso. Ele tem um encontro com aquela mulher adúltera. E quando toda a lei e todos realmente tinham toda a proeminência de apedrejá-la, Jesus diz assim: onde estão teus acusadores? Teus pecados estão perdoados. Pode ir em paz. Vai, não peques mais. Esse é o Jesus. Em João 9, Jesus é a verdadeira luz que traz luz ao cego. Aquele cego que estava ali, o Senhor foi lá e deu vista a ele. Ele tirou aquele cego da escuridão aqui em João 9. Mas aqui em João 10, ele é o bom pastor. Versículo 11, ele disse: eu sou o bom pastor. Então, eu quero falar nessa noite como discernir a voz do Senhor. A voz de Deus. Como dá para a gente ouvir o Senhor falando ao nosso coração. Em João 10, versículo 27, exatamente diz isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Queridos, a voz do Senhor é como um canto suave. A voz do Senhor é uma voz doce, é uma voz maravilhosa. Ele não gritava, ele não esperneava, ele não se esgoelava. É a voz do Cordeiro de Deus, é a voz de Jesus. É uma voz que quem está pronto, quem está com o ouvido aguçado, como diz em Apocalipse, quem tem ouvido ouça. Essa voz é inconfundível, porque é a voz do Mestre, é a voz do Senhor dos Senhores, é a voz do Deus dos deuses, é a voz de Jesus. É dela que nós precisamos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez você esteja cansado de tantas vozes, cansado de tantas promessas, cansado de tanto orar, cansado de tanto bater em tantas portas. Mas a voz de Jesus, ela é inconfundível, ela é suave, ela é a voz maravilhosa. Jesus diz em João 10, 27a, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E não somente isso, Isaías 30, 21 diz assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: este é o caminho, conserte a vereda, ande por ele. Não precisa você se desviar nem para a direita, para a esquerda, ande no caminho do Senhor. Este é o caminho. Há uma voz do Senhor falando suavemente no nosso ouvido. Ah, queridos, não tem coisa melhor do que ouvir a voz do Senhor. O salmista, ele diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Tenha calma, porque você está aí apressado, porque está esbaforido, porque está com taquicardia, porque você está angustiado, porque está vivendo uma depressão, porque você está vivendo um tempo que acha que não tem solução. O Senhor, Ele está dizendo: eu estou vendo você, eu estou ouvindo, eu sou quem te curo, eu sou quem te levanto,
sou eu quem dou renovo, eu ressignifico a sua vida, é o Senhor. É exatamente isso. Então, ouça a voz do Senhor. Tenha o discernimento de ouvir a esse amado, essa voz maravilhosa. Segundo, quem anda com esse pastor, o bom pastor, aprende a identificar que o tom é diferente. Não é a mesma coisa. Não é igual a voz de Marcos Fenelon. Não é igual a voz da pessoa que mais você gosta de cantar, de ouvir. A voz de Jesus, ela é diferente em todos os lugares. Há um tom diferente. É exatamente isso. O Senhor está dizendo assim, eu as conheço. Que coisa maravilhosa. Um dia estava lá, Natanael, Filipe disse, como o Senhor viu? Ele disse, antes de tudo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. O Senhor lhe viu hoje quando você foi tomar banho, quando você estava distraído, quando você estava até fazendo alguma coisa que não era legal, quando você dormiu, mal dormido à noite, com insônia para lá e para cá. O Senhor viu você. Ele estava vendo você. O Senhor conheceu o movimento do seu coração. O Senhor conheceu você até pelo seu respirar. Ele já sabe quem é você. Você não é uma novidade para o Senhor. Você é uma pessoa desnudada diante do Senhor. Irmãos, não somente isso. Ele é o bom pastor. Ele tem uma voz maravilhosa. A voz realmente de quem sabe, de quem manda. Por isso que o Senhor está dizendo uma coisa, como o profeta Jeremias 33 diz, clama-me, invoca-me, e eu vou mostrar, eu responderei coisas grandes e ocultas que você não conhece, que você não sabe, invoque o meu nome. Mas abra a boca, sai um som da sua boca. Comece a falar com o Pai. Comece a expor as dores do seu coração, os vazios, os momentos complexos. O Senhor tem prazer, e eu digo mais, a mão dele não está encolhida. O Senhor quer abençoar profundamente a sua vida. O Senhor quer lhe dar presentes que você nem tem noção. O Senhor quer fazer coisas grandiosas que você apenas imagina. E fala assim, não vou abrir minha boca. Pois bem, talvez você esteja acomodado no seu lugar, esteja com medo de ser decepcionado, e por isso não pede, não conversa, não ora, não adora, porque você fala assim, e se eu for contrariado? Você já está tão machucado, tão desconfiado, que você não abre a boca, e o Senhor está dizendo assim, clama-me, invoca-me, eu vou te responder no dia da angústia, eu vou. O salmista ele diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Tenha intimidade com o Pai. Talvez quando você sair daqui, queira ir direto para o seu quarto. Talvez você vai chorar dentro do seu carro. Talvez seu coração esteja apertado. Talvez você esteja rindo para todo mundo, mas por dentro está sangrando, está chorando. Talvez você esteja para todo mundo dizendo assim, está maravilha. Mas você sabe que não está. E o Senhor está dizendo assim, eu quero tirar a sua máscara e quero fazer você com uma essência diferente. Eu quero fazer você que seja parecido comigo, uma cópia minha, um pequeno Cristo de verdade. Eu quero levar você a lugares altos. Eu quero levar você àquilo que eu designei, para que você vá e dê muito fruto, frutos bons. Sabe quando alguém chega e diz assim, Senhor, eis-me aqui. Quantas pessoas disseram, não dá. Jeremias disse, não passe de uma criança. O Moisés, ele estava lá e disse assim, Senhor, eu sou gago, manda outro. Vários correram. Mas o Isaías disse assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, nessa noite, você pode desejar
a ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito, mas uma das qualificações é: se ponha diante do Senhor e diga: já não quero mais viver do meu jeito, mas do jeito do Senhor. Senhor, modifica a minha vida e seja como tu queres, e o que tiver que mudar, pode mudar. Eu estou aberto, eu me rasgo, eu me derramo. E sabe o que vai acontecer? No tempo oportuno, o Senhor vai visitar você. E aquilo que você tinha medo, o Senhor vai qualificar você. O Espírito do Senhor virá sobre você. E Ele dará coragem. Ele dará ousadia. Ele enraizará você. Ele mudará a sua vida. E não há nada impossível para o Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível ao Senhor. Aquilo que parece impossível, o Senhor é poderosíssimo para agir. Não tem situação negativa para Deus, porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus poderoso, o Todo-Poderoso. Para você poder, querido, discernir a voz do Senhor, obedeça ao Senhor. Faça uma aliança com Ele nessa noite, obedeça a voz do Senhor. E se você obedecer no ano da maturidade, é prova que você está amadurecendo. Diga: Senhor, eu não quero terminar 2026 do jeito que foi 2025. Eu preciso ir para um nível. Eu preciso mudar. Irmãos, olhe bem, talvez para você esteja tudo bem, mas nem todas as pessoas perto de você estão bem. E às vezes a gente até tem uma participação na vida do outro, porque a minha vida influencia a de A de B, meu jeito, minhas palavras. Então esse é um tempo de obediência. De manhã eu falei sobre santidade, é a mesma coisa, de santidade. Por isso que João, ele diz no versículo 27, parte C: essas ovelhas que ouvem a minha voz, elas me seguem. Elas me seguem. Que adianta você ouvir uma mensagem aqui, e quando você botar o pezinho ali fora, você fala assim: eu não sigo. Foi muito bom assistir o culto. Eu estava mal e saí leve. Amém. Glória a Deus, porque isso está acontecendo aqui agora. Enquanto eu falo, o Espírito do Senhor está agindo. E eu sei que enquanto eu estou falando a palavra de Deus, e dependendo de como você está crendo, o Senhor está mudando a sua história. Ele está fazendo milagres. A Bíblia diz que aqueles 10 leprosos, enquanto iam andando, foram curados. Então você pode ter muita coisa que vai modificar a sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa. O Senhor não quer só curar você. É um espirro poucuto. De manhã teve um também. Mas isso é uma alergia que vai dando aqui em mim. Então amém, tá vendo? Seja louvado. Porque a questão nossa não é ouvir a palavra e ser abençoado. Porque todos nós aqui estamos sendo profundamente abençoados. Amém? Você está sendo abençoado. Mas mais do que ser abençoado, é a gente seguir o Senhor. E seguir o Senhor é pagar um preço, é mudar o jeito, é ter uma vocação do céu e falar assim: Senhor, está bom demais a minha vida, mas eu não quero essa bondade, eu não quero essa coisa boa, eu quero o Senhor mandando em mim. Eu não quero só o Pai, eu não quero só a relação, filiação, eu quero ser o trabalhador da tua seara. Amém? Amém, irmãos? Fique de pé, para a gente orar. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sejam praticantes e não somente ouvintes. E Lucas 11,28 diz: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Por isso eu quero orar por aqueles que
que querem se colocar nas mãos do Senhor para dizer, a partir de mim coisas mudarão. Essa é uma noite que o Espírito Santo visitará o seu povo, abençoando o seu povo. Mas como você vai discernir a voz do Senhor hoje? Irmãos, você não veio para assistir um culto religioso qualquer. Você veio celebrar. Amém? Se você quer oração nesse sentido, entregando-se ao Senhor, rendendo-se a Ele, seja aqui dessa igreja ou de outra, você fala assim, eu quero que o Senhor, eu me coloco nas mãos do Senhor. Eu quero, assim como o pastor orou enviando a Marina e o Caio, eu também quero ser enviado. Eu não estou dizendo que amanhã você está indo para o seminário, estou dizendo que você, a partir da sua vida, você fala assim, eu sou um enviado de Deus nesse mundo. Eu sou peregrino, eu sou forasteiro para esse mundo, porque eu sou agente de Deus. Amém? Se você quer oração, sai do seu lugar, dê um pulinho aqui à frente para eu orar por você. Em nome de Jesus. Mas venha corajosamente. Venha sem medo. Em nome de Jesus. Você quer a pessoa, não quer, então eu vou. Pronto. Porque o chamado é individual. Venha para cá. Você também está aqui nessa noite e ainda não tem uma certeza de se render a Jesus. Entregue ao Senhor. Você tem pecados que precisam ser perdoados. Entregue ao Senhor nessa noite. Vem para cá. Em nome de Jesus. Eu gostaria que nessa noite você saísse curado daqui. Em nome de Jesus. Você talvez anda aí com depressão. Você anda solitário. Você se esconde. Você tem medo de dizer. Então, queridos, perca o medo. Vem para cá aqui. Vem para cá. Em nome de Jesus. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor fazer. Mas venha bem rapidinho, porque a gente vai orar e já vai celebrar a ceia. Não demora não. Não fique esperando que aconteça uma coisa sobrenatural, porque o Espírito Santo já está operando nesse lugar. Então venha para cá. Venha, diga, Senhor, eis-me aqui. Talvez seu PGM não esteja funcionando, está parado. Vai botar, fala assim, isso vai virar uma agência missionária, meu pequeno grupo. Vem para cá, consagra teu pequeno grupo aqui hoje. Consagra os irmãos lá. Consagra a sua vida, consagra a sua casa. Sua casa não tem estabilidade, um dia tem, outro dia não tem, tanto faz como tanto fez. Ninguém se forma missionário, porque você vai no seu bel prazer, falta uma vocação, uma seriedade, coloca, consagra aqui ao Senhor. Em nome de Jesus, sua vida como é que está? Coloca diante do Senhor em nome de Jesus. Essa é uma noite da visitação do Espírito. O Senhor tem falado com a gente, Ele tem falado no nosso meio, Ele tem derramado favor, Ele tem derramado misericórdia. Vamos orar. Se você quer se render a Jesus, você está afastado, desigrejado, solitário, não toma decisão para batismo, não toma decisão ministério, quando sai daqui corre, vai embora, ninguém fala contigo. Que tal você sair dessa capa? Vem para cá, coloca aqui, deixa o Senhor cuidar de você. Eu quero dizer que sua vida tem jeito, amém? Sua vida tem jeito, o seu problema tem jeito. O seu problema tem jeito. Então se hoje você está aqui, mas tem vontade às vezes até de tirar a vida, de orar ao Senhor para dormir e não acordar mais, pegue hoje e diga assim, espírito de morte, longe de mim. Longe de mim, eu quero viver uma vida abundante do Senhor. Uma vida de gozo e de alegria. Creia que o Senhor é poderoso. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Ó Deus, nessa noite, nós aprendemos a buscar a tua palavra para discernir a tua voz, porque as tuas ovelhas ouvem a tua voz, e elas não se perdem, elas te seguem. E aqui estão tuas filhas e teus filhos, que estão ávidos, sedentos, famintos da tua voz, a voz do bom pastor, a tua palavra, para ir além. Ó Deus, essa é uma noite de restauração de vidas, é uma noite de cura, é uma noite onde as mentiras, os enganos, as depressões, Senhor, são repreendidas em nome de Jesus. Essa é uma noite em que pessoas se apaixonam pelo Senhor e olham para o bom pastor e poderão dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Noite de restauração. Portanto, Senhor, espírito de medo, de engano, de covardia, de mentiras, de pecados, repreendidos estão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restauração do alto,
restauração no coração, restauração no casamento, restauração na vida pessoal, restauração da mente, restauração, Senhor, das emoções, restauração de uma vida faminta e sedenta que ama a palavra do Senhor, restauração do alto para uma vida de crescimento no ano da maturidade, profundidade. Senhor, visita teu povo, visita teu povo, Senhor. Ó Espírito Santo do Senhor, derrame-se sobre nós, para que a intercessão de Jesus seja ouvida junto ao trono do Pai. Ó Deus, para que haja o envio do teu povo, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas não têm acesso a nada, quantas Bíblias nós temos em casa. Tira, Senhor, esse conforto da vida de muitos, para que os olhos se abram. Seja uma noite de abraço do Espírito Santo, uma noite de cura. Eu creio, Senhor, nada passa longe dos teus olhos, nada é impossível para ti, nada fica longe do Senhor, porque os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. Portanto, Senhor, quem está nessa noite celebrando, ou invocando, ou pedindo, ou se entregando, ou se rendendo, ó Deus, se consagrando a Ti, seja a noite da graça do Senhor, a noite do Espírito Santo do Senhor, a noite da alegria do alto, a noite de um novo tempo, ó Senhor, a noite marcada nos céus, porque a Tua graça se manifesta poderosamente no meio do Teu povo. Louvado seja Teu nome. Eu creio assim, Senhor, por isso invocamos o Teu nome. Não há outro, Senhor, e nós não queremos que não seja o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo, o Rei do Senhor, que está como dono da igreja, o noivo querido, que breve voltará. Glória a Deus. Aviva teu povo, Senhor. Aviva teu povo, Senhor. Aviva o coração, Senhor. Renova, Senhor. Restaura, Senhor. Faz tudo novo, Senhor. Bendito seja o teu nome, para a glória do Senhor. Senhor, são enviados tuas filhas e teus filhos para um tempo novo. Ninguém aqui, Senhor, ninguém, essa é minha oração, venha se perder. Ninguém, até que entrou perdido aqui, Senhor, seja encontrado nessa noite diante do teu altar. Até quem veio por um convite, mas possa hoje se render a Jesus. Em nome de Jesus, o Filho amado, o dono da igreja, o noivo querido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguém nessa noite estava afastado dos caminhos do Senhor e voltou-se para Ele. Levanta assim a mão, pastor. Hoje foi o dia que eu voltei. Se tiver, pode ser lá no meio da igreja ou aqui. Você nem veio aqui, mas fala assim, eu estava desigrejado. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém? Levanta a mão. Se tiver, só para a gente identificar e dar glórias ao Senhor. Se tiver, não tenha medo, porque aqui é o ponto de partida. Você chegou, agora será enviado. O Senhor tem colocado em nossas mãos uma grande missão. Há mais de 18 anos o Senhor falou que colocaria uma agência dele nesse lugar. Pela misericórdia de Deus, não tem só essa, tem outras. Mas falando especificamente dessa aqui, há muita gente que ainda não chegou aqui. Está bem pertinho de você. Está próximo, você conhece. Pode até estar longe, mas você conhece. E naquela visão que o Senhor tinha me dado naquele tempo, naquela revelação, é que o Senhor mostrava pessoas cansadas e pessoas perdidas, que precisariam de ser cuidadas. E essas pessoas estão por aqui, estão perto de você, pessoas cansadas e caídas. Se nós falharmos nessa missão, nós deixaremos, e eu não vou entender, que pessoas conheçam o Senhor. Com tudo que você entende de teologia e de exegese, sobre eleição, sobre predestinação, uma coisa é certa: se você não levar a palavra ao pecador, se ele não tiver acesso, ele morrerá sem Jesus. Então essa obra é intransferível
inadiável é minha e sua. Pregue a palavra. Se apaixone por pessoas, por almas. E sempre tem um lugar perto de você que está vazio. Então não se enclausure. Não se dê por satisfeito como está. Saia daqui com o coração ardendo. Com o coração missionário. Com o coração de levar pessoas a Cristo. Você que acabou de se converter, que acabou de se batizar, que acabou de chegar aqui, fale de Jesus. Fale de Jesus. Pregue a palavra de Deus. Amém? Teremos a cantina funcionando a todo vapor. Todos estão convidados a fazer uma horinha ali para carboidratos necessários para a sua vida. Tão necessário. Nem tanto, né? Mas dá para ajudar. Queridos, uma semana excepcional, maravilhosa. Não deixem de vir terça-feira. As mulheres se inscrevam agora ali no balcão ou entrem no aplicativo. Vamos levar outras pessoas a Cristo. Depois, dê uns 10 abraços aí. Cadê aquela turma que está aqui pela primeira vez? Levanta a mão, pela primeira vez. Eu vi um montão de gente. Olha aí, muita gente, famílias inteiras. Deus abençoe vocês profundamente. Amém? Maurício está ali de Poço de Vitória. Deus seja louvado. Aos meninos aí, converse depois com o Caio também, com Marina, tá? Tem gente aqui que está celebrando aí já na faculdade. É um tempo novo, maravilhoso. Pai, muito obrigado por essa noite, uma oportunidade tremenda que o Senhor deixou para nós. E aqui nessa noite a gente ouviu a Tua voz, louvou o Teu nome, Te exaltou. O Senhor curou, salvou, libertou pessoas. Oh Pai, aqui é uma agência do envio, porque o mundo carece. E eu, Senhor, levanta minhas mãos para abençoar Teus filhos e Tuas filhas, para enviá-los, para que todos sejam cheios do Espírito Santo. E ninguém, Senhor, venha esconder o seu talento. Que ninguém seja desobediente à visão, mas que se inclinem todos diante do Senhor. Essa semana, Pai, eu sei que muitos mudarão o seu jeito de ser, porque decidiram ouvir a voz do Rei dos Reis. Obrigado, meu Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o maravilhoso amor de Deus, o nosso querido Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo, amados, permaneçam sobre a vida de vocês, hoje e até a volta de Jesus. Amém. Olá, que maravilhoso que você ficou conosco até agora nessa live. Diante do que você está passando, vivendo, talvez seja alegria ou um momento difícil, eu tenho certeza que foi de grande valia. Então, eu quero convidar você a estar presente no nosso próximo encontro. Vale a pena, porque olhar no olho, abraçar, falar, talvez chorar ou sorrir, não tem preço. É assim que acontece na Igreja Batista Aldeia, uma família para pertencer. Visite as nossas redes sociais, @IbalOficial, conheça mais a fundo. Eu sempre digo, não é bom andar só é perigoso, se isolar não vale a pena. Então, andemos juntos, porque somos essa família para pertencer. Que Deus lhe abençoe, aguardo você, até o próximo encontro.